A reclamação de Rebeca no final de Gênesis 27 lembrou a Isaque das promessas do Eterno e seu consequente dever de providenciar o casamento de Jacó de uma maneira que corresponda, de maneira que não pudesse desandar sua descendência para continuar firme no propósito de Deus. Isaque chamou Jacó, portanto, e o enviou a Padã-Arã para os parentes de sua mãe, com instruções para buscar uma esposa lá, e não entre as filhas de Canaã, e pediu a Deus por Jacó, para que o Eterno fosse com ele o abençoando, lhe deixando fecundo e a bênção de Abraão, cumprindo as promessas feitas a Abraão e sua descendência. O objetivo era que Jacó se casasse com uma das filhas de Lavã, o irmão de Rebeca. Gênesis 28, verso 2. Além disso, a viagem de Jacó também fazia parte do plano de Rebeca em protegê-lo da ira de Esaú. Essa primeira parte de Gênesis 28 termina com uma tentativa desesperada de Esaú em agradar seus pais. Ele havia entendido que seus pais não se agradavam das mulheres de Canaã e que tinham enviado Jacó à casa de seus parentes para conseguir-lhe uma esposa. Esaú foi até Ismael, ou seja, até a família de Ismael, pois o próprio Ismael já havia morrido, e levou como uma terceira esposa Mahalá, filha de Ismael, chamada Basmá, em Gênesis 36, verso 3, uma descendente de Abraão, portanto, um passo pelo qual ele poderia, sem dúvida, garantir a aprovação de seus pais, mas no qual ele deixou de considerar que Ismael já não fazia parte da promessa de Deus feita para Abraão, da terra prometida e da nação escolhida. Gênesis 17, dos versos 18 a 21. Gênesis 21, versos 12 e 13. De modo que apenas forneceu outra prova de que ele não pensava nos interesses espirituais da sua família. Pela narrativa, parece que Esaú não sabia do outro motivo de Jacó ter sido enviado para Padã-Arã, que era fugir de sua ira. Durante a jornada de Jacó rumo a Padã-Arã, após sair de Beersheba, ele parou no certo lugar para passar a noite. Mais à frente, o texto de Gênesis 28 esclarece que aquele lugar era Beitel. Esse lugar ficava a cerca de 80 quilômetros ao norte de Beersheba e a cerca de 15 a 20 quilômetros de Jerusalém. A Torá diz que Jacó pegou uma das pedras do lugar e a usou como seu travesseiro. Assim, ele adormeceu e teve um sonho, no qual teve uma visão, e assim viu uma escada pousada sobre a terra, com o topo alcançando o céu. Sobre ela anjos de Deus subindo e descendo, e o próprio Eterno de pé acima dela. Isso não quer dizer que Jacó viu a Deus e os anjos literalmente. Na verdade, eram imagens que Deus proporcionava na mente das pessoas nos sonhos. Em todos esses casos, o contexto mostra que eles tiveram uma visão de Deus, e não que o viram literalmente. Deus não é matéria, é incorpóreo. Esse sonho dado a Jacó continha um significado especial. Esta escada, com anjos nela, indica a existência da comunicação entre a terra e os céus, mundo físico e mundo espiritual, e que anjos ministram de maneira importante entre Deus e aqueles que têm a sua aprovação. Proclamando-se a Jacó como o Deus de seus antepassados, o Eterno não apenas confirmou a ele todas as promessas aos seus pais,
em toda a sua extensão, mas prometeu-lhe proteção em sua jornada e garantiu um retorno seguro para sua casa. Quando Jacó acordou, ele reconheceu que Deus estava presente naquele lugar e temeu. Gênesis 28, versos 16 e 17. Não que a onipresença de Deus fosse desconhecida para ele, mas que o Eterno estivesse perto dele mesmo ali, longe da casa de seus pais, presente pessoalmente com ele. Era isso que fez ele ficar cheio de temor. A revelação pretendia não apenas carimbar a bênção com a qual Isaac o havia despedido de sua casa, mas também imprimir na mente de Jacó o fato de que, embora o Eterno estaria perto para protegê-lo e guiá-lo até uma terra estrangeira, a terra da promessa era o solo no qual o Deus de seus pais estabeleceria sua aliança. Ao partir daquela terra, ele deveria levar consigo um sagrado temor da presença do Eterno, manifesta a ele ali. Para esse fim, o Eterno provou a Jacó que ele estava perto, de tal forma que o lugar parecia terrível, visto que a proximidade do Deus Santo causava temor. Ter esse entendimento, Jacó tomou aquela mesma pedra que ele tinha usado durante a noite para se deitar e a erigiu em coluna. Naquela época, era costume afirmar a importância religiosa de um lugar através da edificação de uma coluna de pedra. Posteriormente, antes de os israelitas entrarem na terra de Canaã, o Eterno ordenou não erigir nenhuma coluna com fins religiosos. Eles foram instruídos a derrubar ou a destruir as colunas sagradas existentes dos cananeus. Êxodo 34, verso 13. Levítico 26, verso 1. Deuteronômio 12, verso 3. Deuteronômio 16, verso 22. A intenção de Jacó era exatamente a de propósito religioso, como era costume, pois em seguida, sobre o topo da coluna de pedra, ele derramou-lhe azeite num ato de consagração. Então ele chamou aquele lugar de Beitel, que significa casa de Deus. Originalmente, tal local tinha o nome de Luz. Na sequência, Jacó fez um voto a Deus. Na verdade, o voto mais longo registrado em todo o Tanar. Gênesis 28, dos versos 20 a 22. Jacó, ao fazer o voto, prometeu que se Deus fosse com ele, era como se ele dissesse: se Deus vai fazer tanto por mim, então farei algo por ele. Não que Deus precise de algo, mas por agradecimento. Ele disse que estabeleceria algum local de adoração, no mesmo local onde ele ergueu a pedra que lhe serviu de travesseiro e a ungiu, e também daria o dízimo, provavelmente dedicando essa parte ao serviço religioso que aconteceria nesse lugar, como uma forma de agradecimento, conforme dito anteriormente. Vimos o cumprimento desse voto em Gênesis 35, verso 7. Embora no texto esteja oculto a entrega do dízimo, mas caso ocorresse tal quebra de voto, a Torá certamente não teria deixado passar batido para nos passar algum ensinamento em particular.